aí, pessoal? Tô aqui de novo pra falar um pouquinho pra vocês. Assim, como não surtar em semana de prova. Porque vocês sabem, né? Que antes de semana de prova é as semanas das atividades. Então, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, como começar esse vídeo? Eu não faço ideia. Mas eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho de como eu faço para não surtar em semana de prova. É difícil, mas... Bom, pessoal, é o seguinte. Normalmente, durante a semana de prova, nós nos desesperamos. Principalmente pela quantidade de assunto que a gente tem, não é mesmo? E assim, antes da semana de prova, sempre tem a semana dos trabalhos. Que é aquela semana em que os alunos se juntam para fazer trabalho em grupo. E você tem duas opções. Ou você surta por não estar conseguindo fazer o trabalho, ou você surta com um amigo, com um coleguinha que está junto de você fazendo o trabalho. Porque, como vocês sabem, vocês ficam dependentes daquela pessoinha para fazer o trabalho também. Então, o trabalho não é só com você, é com essa pessoinha. Então, você acaba surtando. Então, basicamente, antes de começar a semana de provas, vocês têm que fazer a semana de trabalho. Mas assim, sempre é difícil conciliar um com o outro, pela quantidade de assunto também que tem que estudar, que, pelo amor de Cristo amado, é complicado. Então, separem. Semana de prova, semana de atividades. Normalmente a gente recebe o calendário de provas antes, informando qual seria mais ou menos... Não tem as datas ainda, exatamente, né? Mas tem o mês das provas. Então, peguem o calendário de vocês, sempre adiantado, pelo amor de Cristo amado. Peguem a atividade de vocês, esse calendário, e já dêem uma olhadinha, pra saber mais ou menos quando vai ser a semana de provas. Porque vocês já sabem, semana de provas também vem antes das semanas de atividades. Então você já tem mais ou menos uma noção aí de como vai ser a sua programação para aquele mês. Então comece antes desse período a dar uma revisadinha nos assuntos, a estudar um pouquinho, nem que seja 3 horas por dia, 2 horas por dia, 1 hora, 30 minutos, mas dê uma olhadinha naquele assunto. O bom mesmo é, assim que acabou a aula, naquele mesmo dia, você pega o caderninho, pega as atividades, pega tudo que o professor deu naquele dia e dá uma revisada. Aproveitando que, como a gente viu no vídeo passado, a escala do esquecimento, se a gente dá uma revisada na hora, ajuda bastante. E se a gente, ao longo dos dias, continuar dando essas revisadas, aquilo vai ficar na sua cabeça. Então, basicamente, terminou a aula, vamos dar uma revisada? Dá uma revisada. Terminou de dar uma revisada, descansa. Pronto. Você já estudou pra prova. E assim você vai fazendo aos poucos. Claro, né? Não vai se matar, tipo, pegar um dia e estudar, tipo, basicamente o resto do dia. Passar 4 horas olhando naquela matéria, ninguém merece. Vamos ser sinceros. Porque, imagina, 4 horas de genética. Não, não tem como. Então, dá uma revisada depois que a prova, depois da aula acabar. Terminou a aula, estuda e relaxa. E vai fazendo isso durante todo o período que você tem condições. Porque, claro, que sempre tem um obstáculo ou outro. E assim que tiver próximo da semana de prova, vocês já sabem que vem a semana de trabalhos. Então já vai se preparando, já vai preparando aquele grupinho maravilhoso, que você já se dá bem, que você sabe que o trabalho sai com aquele grupo, que tem aqueles grupinhos também, né, minha gente, que não importa o que você faça, não importa nada, nunca sai um trabalho bom. Você sempre se ferra, sempre. Sempre tem aquele grupinho que você faz o trabalho e se dá mal. Então, pega o grupo que você se dá bem, que vocês se entendam, que as ideias de vocês sejam parecidas. Porque, assim, quando você faz com as pessoas que você sabe que tem condições de fazer, não vai ter muito aperreio. Não vai ser estressante. Vai ser uma coisa mais light, mais calma, o que é muito bom.
E você pode acabar tirando até suas dúvidas quanto ao trabalho, como a prova e tudo mais. O que ajuda bastante e acalma bastante. Não deixa a pessoa tão estressada assim. E com o passar dos dias, vai chegar a famosa semana de prova. Mas o que vai acontecer na semana de prova? Você vai estar calmo. Entre aspas, né? Porque prova a gente não vai ficar calmo, né? Você vai, basicamente, já ter estudado antes. Já vai estar com aquela matéria na sua cabeça. Então você não vai se matar em véspera de prova pra fazer aquilo. Porque você já vai estar estudando há quase um mês. Então toda aquela matéria vai estar na sua cabeça. Mesmo que seja pouca, mas você só precisa revisar. Revisa de forma rápida. Lembrando, né, que enquanto você vai pegando aquelas 2 horas, 3 horas por dia para poder revisar, estudar, é bom fazer uns resuminhos. Pega um caderno velho, folha de papel, não importa. Pega qualquer coisa, até mesmo um computador. E vai colocando as coisas que você acha mais importantes daquele assunto. Vamos dizer assim, um texto que o professor passou fala sobre um aluno chamado Jonathan. Pronto, então você bota lá. Jonathan, no texto tal, Jonathan fala sobre isso, isso, isso. Pronto. Você resumiu basicamente todo o texto. Porque você disse ali o tema principal do que aquele texto está falando. Então, já é uma coisa a menos. Você já tem noção mais ou menos do que aquele texto vai falar. Então, já tem uma noção mais ou menos de o que abordar. E assim fica muito mais fácil. E é sempre bom ficar fazendo esses resumos para poder aquilo entrar na sua cabeça, porque fica como se fosse uma fixação para você. Ajuda a fixar aquilo. Então, vamos dizer, o que antes a gente tinha visto nos vídeos passados, que é a escala de esquecimento, aquilo dali diminui. A gente não esquece tanto. A gente não perde aquela memória nossa, que é a famosa memória de curto prazo. Aquele assunto acaba ficando na nossa memória de longo prazo, o que ajuda bastante, porque aquilo fica fixado na sua cabeça. Então, é sempre bom. Semana de prova, não estude de véspera, porque o que aluno mais gosta na vida, vamos ser sinceros, né? O que aluno mais gosta é semana de prova, uma semana antes da prova tá o quê? Festa, bar. Agora com a quarentena nem tanto, né? Mas mesmo assim sempre tem aqueles que botam pezinho pra fora de casa, né? E faz o que bem entende, né? Mas sempre faz alguma coisa, vamos dizer. Tem um programa na Netflix. Assiste Netflix. Lançou um negócio no YouTube. Assiste o vídeo do YouTube. E onde é que fica o estudo? Ninguém sabe. Porque a pessoa não estuda. Então, assim, redes sociais, minha gente, pelo amor de Cristo, 2 horas sem rede social não mata, não. Vamos ser sinceros. Não é porque você vai passar 1 hora sem rede social. Vamos dizer assim, só pra estudar aquilo. Tu não demora, tu não tira, vamos dizer assim, 20 minutos pra tomar banho. Porque tu não vai tomar banho com o celular. A gente também não tira, não sei quantas horas vocês dormem, né? Mas você não tira 1 hora de dormir também sem redes sociais. Vocês não, quando estão dirigindo, você não tira redes sociais. Ou seja, basicamente, você não morre sem rede social. Quando você tá, vamos dizer assim, com um namorado, uns amigos, você não fica sem rede social, vamos dizer, né? Porque, pra ser sincero, pra você pedir pra uma pessoa sair com você e passar o tempo todinho mexendo no celular, é melhor não sair, né? Fica em casa, é melhor, porque não dá certo não. Então, tira aquele tempinho que você usaria pra redes sociais e vai estudar. Vamos ser sinceros? Porque sempre bate aquele pezinho na consciência dos alunos, que é aquela famosa peso na consciência por não estudar. Quem nunca? Vamos ser sinceros. Quem nunca chegou na prova, aí olha o assunto, começa a ler, ler, você para e faz. Por que eu não estudei mais? Meu Deus, aquele dia que eu fui pro cinema eu poderia ter estudado esse assunto. Eu não tô entendendo nada da prova. Quem nunca? Vamos ser sinceros, né? Até hoje eu lembro de uma prova que eu tive que
foi surto, que foi maravilhoso. Foi a melhor prova de todas. Só que não. Basicamente, eu fui fazer uma prova e a professora tinha passado determinado assunto. E o assunto era as organelas de uma célula. Vamos estudar as organelas de uma célula. A gente foi, estudou, tudo ok, tudo certo. E todo mundo, me dei bem. Tô sabendo. Mal sabe o aluno quando fala essas coisas. Aí chegou na prova, bateu o desespero. Por quê? A professora pediu pra gente estudar as organelas de uma célula. A gente estudou as organelas de uma célula. Só que a gente estudou o livro. Não estudou basicamente as coisas que ela tinha dado. E a gente não prestou muito bem atenção, né? Porque era a professora nova, a gente não sabia o método de ensino dela. Mas nesse dia a gente aprendeu. Infelizmente, a gente aprendeu da pior forma possível. Porque assim que a gente pegou a prova, até hoje eu me lembro da reação de todos os alunos presentes na sala. Lá chega a pessoa, começa a ler a prova. Pronto, a pessoa surtou. Começou a ler. Não entendia nada. A pessoa já começa a ficar surtada. Daqui a pouco tá lá rezando, pedindo, meu Deus do céu, por favor, me diga a resposta dessa prova. Quem nunca, né, minha gente, pediu ajuda, querendo saber a resposta da prova. Como se ele ia chegar e dizer, a resposta da prova é letra D. Não tem como. Aí a pessoa pegou a prova, leu, olhou e fez assim: vem cá, professora, por favor. A professora chegou, olhou e fez: que foi? Ela fez assim: se eu deixar ele fazer essa prova, eu tenho chance de fazer a segunda chamada? A professora olhou: você não vai nem tentar? Não, professora, eu vou não. Eu posso fazer a segunda chamada? A professora olhou e fez: você não botou nada. Ela fez: não. Tá, você pode fazer a segunda chamada. A menina pegou, entregou a prova e saiu andando da sala. Quando os alunos souberam que tinha chance de fazer a segunda chamada, o que é que vocês acham que aconteceu? Me respondam. Isso mesmo que vocês pensaram. Basicamente, mais da metade de uma sala de 60 alunos, se levantaram e saíram. Entregaram a prova e disseram: vamos fazer a segunda chamada. Aí saíram. Imagina a cara da professora. Essa é a cara mesmo. Aí o pessoal saiu, ficou do lado de fora, só que o pessoal fez uma besteira. Começou a falar da prova e da professora no corredor, perto da porta da sala onde todo mundo tava. O resto que sobrou, né? Que eu fui um dos restos que sobrou pra fazer a prova. A professora tava escutando tudo. Todo mundo tava escutando. Aí a professora simplesmente abriu a porta e fez assim: tem gente querendo fazer prova. Vamos conversar em outro lugar que a gente tá escutando tudo. O pessoal, na mesma hora, encolheu-se. Eu juro que naquele momento eu senti o que o povo sentiu. Aquela vontade de enfiar a cabeça dentro de um buraco e sumir. E assim foi. A gente fez a prova todo dia e depois a gente aprendeu realmente como é que a professora queria as provas, né? A gente aprendeu a estudar os slides que os professores passam, a prestar atenção nos mínimos detalhes que os professores falam. Porque se a gente tivesse percebido, a gente iria entender como de fato ela queria aquela prova. Então é isso, pessoal. Então, preste atenção no que os professores falam. Porque aquilo pode cair em prova. Com certeza vai cair em prova.
E anotem as coisas antes. Não se matem em véspera de prova pra estudar. Porque é aquilo, né? Nunca dá certo. Pode dar certo uma vez ou outra, quando o assunto é muito fácil de compreensão, mas não se confie nisso, não. Estudei antes, nem que seja meia hora, 30 minutos, 20 minutos, 10 segundos. Só leia. Nem que você só leia o assunto. Nem faça anotação. Lê o assunto. Ótimo. Próximo dia, lê novo. Dá uma anotada. Grifa alguma coisa. Nunca deixe para a última hora. Porque, lembre-se, antes das provas tem os trabalhos. Então você vai se matar com os trabalhos e com as provas. O que não vai dar certo. E assim, normalmente os professores sempre passam os trabalhos, vamos dizer assim, com uma semana ou 2 semanas assim para ser entregues. Então, veja qual é o trabalho que você acha mais rápido de se fazer, mais simples. Nem que seja o último trabalho para você apresentar, o último trabalho que vai ser entregue. Se você considera esse trabalho o mais fácil, faça logo ele. Terminou ele, vai para outro e assim vai. E sempre prefira fazer os trabalhos que você vai fazer individual. Faça os trabalhos que são individuais primeiros. Porque você não vai se estressar tanto. Porque aquilo ali depende só apenas de você. E depois vai pro dos grupos. Porque você sabe que aquilo não vai só depender de você, mas de outras pessoas. E assim você não vai se estressar tanto. E sempre faça com grupos que você sabe que aquelas pessoas vão fazer os trabalhos. Grupos que vocês se deem bem com os alunos. E assim, vamos ser sinceros, né? Rezar pra dar certo. Cruza os dedos e peça. Pelo amor de Deus, dá tudo certo, que eu não aguento mais não. Porque o que o aluno mais faz é sofrer. Vamos ser sinceros, né? O que o aluno mais faz é sofrer com prova, trabalho, atividades, assunto. Acordar cedo. É quem acorda de manhã, né? Porque de noite... É ruim de noite também, porque você fica com sono no final da aula, né? Você já não sabe. Então é isso, pessoal. Então, até a semana que vem com mais um vídeo. Então, não se esqueçam. Se quiserem dar uma revisadazinha, dar umas olhadas em alguns assuntos da prova, podem dar uma olhada lá no meu Insta, que é @resumosdemontão. E se gostou do vídeo, curte aí. E até semana que vem. Tchau!